A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu vou chamar na idade, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia, tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, que nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a descer de onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios: o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente desse do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Angel Evans, seja muito bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 30 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito na Escritura Sagrada, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo, Senhor, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para as tuas 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu me peço, Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos à oração. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Jeremias e Oséias. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 27. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 27 do livro de Jeremias contém 22 versículos. A submissão ao rei de Babilônia. No princípio, o reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faze um jugo com cordas e pedaços de madeira e põe no seu pescoço. Então manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio do mensageiro que vieram a Jerusalém. Se ter com Zedequias, rei de Judá, dá-lhes uma mensagem para seus senhores e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, assim direi aos vossos senhores. Glórias ao Senhor Deus. Oséias com 14 capítulos.
capítulo 8. Oséias capítulo 8, que contém 14 versículos. O castigo está próximo, põe a trombeta à tua boca, ele vem com a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamam, o Senhor Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não por mim constituíram príncipe, mas eu não o sou, e da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Glórias ao Senhor Deus, vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e no muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E hoje nós iremos começar pelos números pares. Logo após eu falarei dos ímpares. Escolha seu número de rebanho. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel. E em Jerusalém, Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que velho que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 2, Ruth, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Tirai também os molhos, algumas espigas, e deixai ficar, para que a colha, não a repreendais. Esteve ela respigando naquele campo até a tarde, então debulhou o que havia apanhado, e foi quase um efá de cevada. Levou para a cidade e viu a sua sogra que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que sobrara depois de fartar-se. Perguntou-lhe a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Então Ruth relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Jó, com 42 capítulos. Jó, capítulo 42. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 42 do livro de Jó contém 17 versículos. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, quem sem conhecimento encobre o conselho. Certamente fale do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Joel com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Contém 20 versículos. A invasão de gafanhotos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43, 1 Coríntios com 16 capítulos. Dezesseis. 1 Coríntios capítulo 16 contém 24 versículos. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Esta saudação é do meu próprio punho. Paulo, se alguém me ama ao Senhor Jesus ou Cristo, seja amaldiçoado. Se alguém não ama ao Senhor Jesus ou Cristo, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus ou Cristo seja convosco. Meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Vinte, 52, 19, 51. Vinte, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Colossenses, capítulo 2, que contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também entender a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Seja muito bem-vinda, Joelma. Estava sentindo a tua falta. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que você possa ser muito abençoada. Colossenses capítulo 2. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. A ansiedade de Paulo pelos colossenses. Quero que saibais que com grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor enriquecido da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, e que estão ocultos todos o tesouro da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. 36 e 35, rebanho santo de número 36 e 35. 1 Samuel com 31 capítulos.
1 Samuel com 28 versículos. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do seu furor, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele desenvolveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que eu leio somente 4 versículos. Por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada um município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. 1260 11 59, 1260 11 e 59. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 8. Para o rebanho santo, número 12, 60, 11 e 59. Hebreus, capítulo 8, que contém 13 versículos. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Timóteo. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, que contém 25 versículos. Vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Gênesis com 50 capítulos.
capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Que contém 20 versículos. Abraão desce ao Egito. Havia fome naquela terra, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão e te aguardarão com vida. Dize e peço que é minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva minha alma por tua causa. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 5. Mateus capítulo 5 contém 48 versículos. Amor aos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, para que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes o que vos amo, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de imposto também o mesmo? 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Tito, capítulo 3, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Recomendações particulares. Quando te enviar Temas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Faze tudo o que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saúdam de todos os que estão comigo, saúdo quanto nos amamos na fé. A graça seja com todos vós. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Capítulo 2, Miqueias, capítulo 2.
que contém 13 versículos. Não profetizeis, diz os seus profetas, não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará. Acaso se dirá, a casa de Jacó está irá, casa de Jacó está irado o Espírito do Senhor? São estas suas obras, não fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Há pouco, porém, se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a veste tirais a capa, daqueles que passam seguro como homens que voltam da guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, das suas casas agradáveis dos seus meninos, tirais a minha glória para sempre. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, Salmos com 150 capítulos. Capítulo 4, Salmos capítulo 4, que contém 8 versículos. Respondei-me quando clamo, ó Senhor Deus da minha retidão, na angústia, dá-me alívio, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó poderoso, até quando convertereis a minha glória em vexame? Até quando amareis a futilidade e buscarei a mentira? Sabes que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor virá quando eu clamar a Ele. Irai-vos e não pequeis, reflitam nisso na nossa cama e calai-vos, Selá. 2:70, 1 e 69, 2:70, 1 e 69. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6 contém 18 versículos. Exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto, nós estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto falo como a filhos. Abri também o vosso coração, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4. A ira de Jonas, mas discursou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarso. Eu sabia que és, Senhor Deus clemente, misericórdia, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável a tua ira? Quatro, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Começou o capítulo do livro de Esther. Capítulo 5, Esther, capítulo 5. Contém 14 versículos. O pedido que Esther faz ao rei: no terceiro dia vestiste Esther com teus trajes reais, e se pôs ao pátio interior da casa do rei. Em frente da sala do rei, o rei estava assentado no seu trono real, na sala real de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela,
e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: quem é o que tens, rainha Esther, ao qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, respondeu Esther. Se bem parecer ao rei, venha o rei a Amã, e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da atuação da palavra, através dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Números com 36 capítulos e Marcos com 16 capítulos. Números capítulo 34. Às fronteiras de Canaã, disse o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, Josué, o filho de Num. Para cada tribo tomareis um líder para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. O livro é o livro de Marcos com 16 capítulos. Capítulo 1, Marcos, capítulo 1, que contém 45 versículos. A cura da sogra de Pedro. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que você mentalize, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza. Escolha o número de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 11, Jeremias, capítulo 27. Você que mentalizou o 12, Oséias, capítulo 8. O 4, Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou o 15, Jó, capítulo 42. Você que mentalizou o 17, Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, 1 Coríntios, capítulo 16. Você que mentalizou o 14, Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 18, 1 Samuel, capítulo 1. Você que mentalizou o 13, Lamentações, capítulo 3. O 8, Hebreus, capítulo 8. Você que mentalizou o 3, 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou o 1, Gênesis, capítulo 12. Você que mentalizou o número 9, Mateus, capítulo 5. Você que mentalizou o 21, Tito, capítulo 3. O 6, Miqueias, capítulo 2. O 22, Salmos, capítulo 4. Você que mentalizou o número 7, 2 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou o 16, Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, Esther, capítulo 5. Você que mentalizou o 19, Números, capítulo 34. Você que mentalizou o 10, Marcos, capítulo 1.
E eu já vou repetir os números para vocês que foram sorteados. Mas antes eu irei ler um dos nossos desafios. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, orações. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com paz da Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E vamos a um aviso. Para vocês todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou apresentar para vocês agora mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos.
Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, pois erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, todos que você quer, que eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Não vai dar mais tempo. Atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. O meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância em você, seguidor, membro, ofertante, ou inscrito membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Santa Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para buscar o Senhor Deus, para ter conhecimento e adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15,
Também vai receber paz da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, dá para o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões, até 200 milhões de reais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Rússia, Canadá, do Uruguai, da Colômbia, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.